É momento de reflexão. A nossa reflexão desse momento é o arrebatamento, as evidências do arrebatamento. Qual tempo a igreja será arrebatada? Louvado seja Deus. Já vimos aqui que é aos unidos de trombeta, louvado seja Deus, ao som da trombeta. Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 7, diz assim, 1 a 7, começando aqui no versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos movais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o afastamento, aposteme, ou seja revelado o homem, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Louvado e adorado seja o Senhor. Paulo escreveu essa carta aos irmãos de Tessalônica para esclarecer sobre qual o tempo do arrebatamento, quando o arrebatamento deveria acontecer. Porque alguns irmãos de Tessalônica eles estavam em conflito, em confusão, pensando que o arrebatamento já tinha acontecido e que eles tinham ficado. E Paulo então esclareceu dizendo, se você está aqui, então cai em si, o arrebatamento ainda não aconteceu. Porque primeiro tem que ser afastado quem? A igreja. Ser afastado o Espírito Santo dessa terra, através da igreja. Então Paulo esclarece aqui que não vos movais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, quer por espírito, mesmo que um espírito de Deus, um anjo de Deus venha e pregue outro evangelho, que não seja o que nós temos pregado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Então não vos perturbeis nem por epístola, porque até eu penso que alguém escreveu uma epístola em nome de Paulo dizendo que já tinha acontecido o arrebatamento e que eles tinham ficado. Então Paulo escreveu essa carta para esclarecer que o arrebatamento ainda não tinha acontecido e também não seria assim. Porque de modo nenhum, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A palavra apostasia, já preguei em outro vídeo anterior, a palavra apostasia não foi uma palavra traduzida do grego para o português, foi uma palavra transliterada. Pega-se o valor de cada letra no grego e põe o valor daquela letra correspondente ao português e põe lá e ficou então apostasia. Foi uma palavra transliterada. O valor da letra, põe a letra correspondente àquela letra no grego, e então ficou apostasia. Mas a palavra correta aqui nesse texto, você pode corrigir aí na sua Bíblia, na Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, ou revisada e corrigida.
Você pode corrigir aí na sua Bíblia que a palavra certa é afastamento, porque vem de aposteme. Aposteme é afastamento. Tem muitos textos no Novo Testamento que falam de afastamento, a mesma palavra, aposteme. E aqui eles puseram apostasia. Mas a palavra certa, o sentido mais correto é o afastamento. Afastamento de quem? Da igreja dessa terra. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que primeiro aconteça o afastamento da igreja dessa terra. Apostêmia, o afastamento da igreja. Que a igreja seja afastada dessa terra primeiro, seja arrebatada, seja tirada, seja sacada, seja raptada, seja sequestrada com força. A igreja vai ser sequestrada, Jesus vai sequestrar a igreja, vai tirar dessa terra com força, arrancar, assim como a vítima é tirada de alguém, com força, de forma que ela não pode resistir. Assim será a igreja tirada dessa terra. É o rapto, é a tirada com força. Louvado seja Deus. Então Paulo está dizendo aqui que primeiro tem que acontecer o afastamento da igreja dessa terra. A igreja tem que ser afastada. Louvado seja Deus. O Espírito Santo tem que retornar. Assim como ele veio na descida lá em Pentecoste, assim como o Espírito Santo desceu em Pentecoste, Jesus disse, é necessário que eu vá para que o outro Consolador venha, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Então assim como o Espírito Santo veio, e pousou sobre a igreja e deu a concepção à igreja ali naquele momento, a igreja começou o seu ministério naquele momento, assim também o Espírito Santo vai subir com a igreja. E então vai ter manifestações do Espírito Santo nessa terra, como no Velho Testamento. Aqui e acolá o Espírito Santo apossava de Sansão, apossava de Elias, apossava de Davi e fazia grandes obras, grandes coisas nessa terra. Então vai ter assim acontecimentos de apossamento do Espírito Santo sobre determinadas pessoas na terra, mas não vai ser assim sobre a igreja como está hoje. Alguém diz, não, mas o Espírito Santo é Deus, ele está em todo lugar. Sim, ele está, mas ele não vai estar atuando como está atuando na igreja hoje. Vai atuar como atuou no Velho Testamento, como o Espírito Santo se manifestava no Velho Testamento. Assim vai ser depois do arrebatamento da igreja. Então, assim como o Espírito Santo desceu em Pentecostes, assim também ele subirá. Primeiro tem que acontecer o afastamento do Espírito Santo através da atuação da igreja nessa terra. Com efeito, 2 Tessalonicenses 2:7 diz assim, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém o inimigo? Quem é que detém o anticristo? Quem é que detém Satanás nessa terra? É o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus for afastado dessa terra, através da igreja, quando a igreja for arrebatada dessa terra e o Espírito Santo subirá com a igreja, então aí se manifestará o anticristo, se manifestará o iníquo sobre essa terra. Caso contrário, o iníquo não pode se manifestar, porque um poder não pode se opor a outro poder maior. E o poder de Satanás não é maior do que o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai ser retirado dessa terra. A igreja vai ser retirada dessa terra e então a terra se transformará em trevas total e está aberto o caminho para o anticristo agir nessa terra. Caso contrário, ele não poderá agir porque o Espírito Santo está aqui nessa terra para rebater, para contestar as obras maléficas de Satanás. Louvado seja Deus. Então, quando a igreja for arrebatada, esse mundo entrará em trevas total. E não terá aqui mais os filhos da luz para combater contra o pecado, contra as obras maléficas de Satanás. Então o caminho está aberto para Satanás agir nessa terra. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Continuaremos no próximo vídeo.